Olá, turminha do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos. Estamos na semana 6 e nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre adaptação dos seres vivos. Primeira coisa, o que é adaptação? Adaptar, né? Adaptar é mudar, né? É se acostumar, vamos assim dizer. Então, a adaptação é qualquer característica que um ser vivo tenha que o ajude a sobreviver ao ambiente onde ele vive, né? Seja uma característica fisiológica, uma característica comportamental, ou seja, tudo aquilo que favorece a sobrevivência de um ser vivo em um determinado ambiente, nós chamamos de adaptação, tá? A adaptação, gente, quer dizer que cada espécie, quando ela está inserida em um ambiente, quer dizer que ela está adaptada àquele ambiente. Isso quer dizer que ela possui características, né, que favorecem a sua sobrevivência naquele ambiente. Todos os seres vivos atuais, né, os que existem hoje, eles descendem de seres vivos que sobreviveram até a época da reprodução, tá? E essa sobrevivência, né, essa reprodução, ela faz com que os seres vivos que surgem, né, eles também surgem com características adaptativas. Então, eles herdem essas características dos seus antecedentes, dos seus antecessores. Outra coisa que é muito importante no que diz respeito à adaptação é que ela permite o aumento das espécies. Porque até para uma espécie se reproduzir em um determinado local, ela precisa estar adaptada àquele local. Uma vez adaptada, a possibilidade da reprodução é muito maior. E os indivíduos que surgem, como eu já disse, eles também nascem com características favoráveis à sobrevivência naquele ambiente. Então, eles já nascem com características adaptativas, né? Então, nós sabemos que nem todas as espécies conseguem se adaptar a um ambiente. Quando uma espécie não consegue se adaptar a um ambiente, ela, com o passar do tempo, ela deixa de existir, né? Isso acontece, por exemplo, quando uma espécie ela é forçada a deixar um determinado local e migrar para o outro, por causa, por exemplo, do desmatamento, das queimadas, né? E muitas vezes, quando elas vão para esse outro ambiente, elas não conseguem sobreviver, porque elas não conseguem se adaptar a esse novo ambiente. Nós temos aqui alguns exemplos de adaptações dos seres vivos, tá? Um exemplo é o bico do beija-flor e a sua capacidade de manter-se estacionado durante o voo. O bico do beija-flor, ele é pontiagudo, isso se dá ao fato de que ele precisa sugar o néctar das flores. Então, essa adaptação que eles têm no bico é para quê? Para a sua alimentação, para favorecer a sua alimentação. Se eles não tivessem esse bico pontiagudo, eles não conseguiriam sugar o néctar das flores e assim não conseguiriam se alimentar. A facilidade que eles têm de manter-se estacionado durante o voo se dá pelo formato aerodinâmico das suas asas, né? Então, eles conseguem planar, vamos dizer, durante os voos. Algumas plantas que vivem em locais de clima muito seco, como na caatinga, elas têm as folhas com espinhos e os caules delas são mais suculentos, mais grossos. Isso é uma adaptação que elas têm para sobreviver ao clima seco, né? No caso dos espinhos, é para evitar a perda de água para o ambiente. E no caso dos caules suculentos, é para armazenar água. É um exemplo, por exemplo, o mandacaru, né? Com a planta lá do Nordeste, tá? Então, não só as plantas, né? Assim também acontece com os animais. Então, cada planta e cada espécie de animal, eles estão adaptados ao meio onde ele vive. Seja o meio terrestre, o meio aquático, né? Todos eles estão adaptados ao meio onde ele vive. Outro exemplo de adaptação ocorre também no caso da camuflagem e do mimetismo, né? São adaptações que favorecem a sobrevivência das espécies a possíveis predadores. Então, a camuflagem é o desenvolvimento que algumas espécies têm, é uma característica, melhor dizendo, que algumas espécies têm de desenvolver características corporais no corpo que se assemelham ao ambiente onde eles vivem. Tá? Isso vai fazer com que
o predador, né, tenha dificuldade em localizar ele num determinado ambiente. Então, muitas vezes, eles se camuflam em tronco de árvore, porque eles adquirem características parecidas com o tronco de árvore, ou até mesmo com as folhas. Já o mimetismo ocorre quando duas espécies diferentes, eles compartilham algumas características parecidas, né? E essas características é reconhecida por outras espécies. E aí, isso vai fazer com que um possível predador, ele se confunda, né, com essas características. Isso também são exemplos de adaptações. Tudo isso é para quê? Para favorecer a sobrevivência da espécie naquela área onde ele vive, evitando assim que eles sejam descobertos, né, por algum predador e assim possa virar comida desse predador. Isso vai aumentar a chance dele de sobreviver e também de reproduzir. Então, quando ele se reproduz, os indivíduos que surgem dessa reprodução também nascem com essas mesmas características. E assim, as espécies, a tendência delas é só aumentar, ok? Então, por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula e um grande abraço.